O sol do entardecer se espalhava pela pequena casa de Laura, tingindo as paredes de tons quentes de laranja e dourado, como se o próprio céu estivesse derramando sua luz sobre o lar. A luz suave filtrava-se pelas cortinas de linho, criando um ambiente acolhedor, mas ao mesmo tempo carregado de uma melancolia que parecia se infiltrar em cada canto, como uma sombra que não se afastava. Laura parou em frente ao espelho, retirando a blusa com cuidado, como se cada movimento fosse uma dança delicada, um ritual de libertação após um longo dia de trabalho. Ela suspirou, sentindo o peso da rotina e da solidão que a acompanhava há tanto tempo. Seu reflexo mostrava não apenas o cansaço, mas também a solidão silenciosa que a envolvia como um manto pesado, um fardo que parecia impossível de descartar. Sempre foi uma mulher elegante, com uma beleza que emanava suavidade, refletindo anos de sacrifícios silenciosos e escolhas difíceis. Mas naquela noite, o peso da solidão parecia mais intenso do que nunca. Laura acreditava estar sozinha na casa, perdida em seu próprio mundo, enquanto procurava um vestido limpo que pudesse trazer um pouco de leveza à sua alma cansada. O silêncio era quase palpável, e cada canto da casa parecia ecoar seus pensamentos, como se as paredes estivessem ouvindo suas angústias. De repente a porta se abriu com um rangido, quebrando o silêncio que a cercava. Seu coração disparou ao se virar abruptamente, apertando a roupa contra o peito, como se isso pudesse protegê-la de qualquer coisa que estivesse prestes a acontecer. Na porta estava seu filho, Daniel. Os olhos dele se abriram de par em par surpresos e por um instante, ambos ficaram paralisados, presos em um silêncio que nenhum dos dois sabia como romper. Laura ficou sem fôlego. Daniel, o que você está fazendo aqui? A voz dela tremia, embora tentasse soar tranquila. Desculpa, mãe, balbuciou ele com um tom grave mas trêmulo. Não sabia que você estava aqui. Achei que você estivesse embaixo. Ele começou a recuar, mas algo na expressão dele fez Laura hesitar. Não era apenas vergonha. Havia algo mais em seus olhos, algo tácito, pesado e confuso. O peito de Laura se apertou. Queria ignorar, fingir que nada havia acontecido, mas aquele olhar permaneceu em sua mente mesmo depois que Daniel saiu correndo do quarto. Durante o resto da noite a casa parecia diferente. Cada som, cada olhar entre eles carregava uma estranha e nova tensão, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Na hora do jantar, Daniel estava incomumente calado. Evitava o olhar dela, mas quando seus olhos se encontraram, foi um instante fugaz, quase culpado, quase anelante. Laura se forçou a manter a conversa leve, falando sobre o trabalho, as compras, as pequenas coisas que costumavam preencher o silêncio. No entanto, sob seu sorriso tranquilo, seu coração acelerava, como se estivesse prestes a desmoronar. Mais tarde naquela noite, sentada no sofá, Laura não conseguia parar de pensar naquele momento em frente ao espelho. Tentou se convencer de que não era nada, apenas um mal-entendido, um acidente. Mas no fundo sabia que não era tão simples. Houve uma mudança que não podia ignorar. Quando Daniel entrou na sala com um copo de água, seus olhares se cruzaram novamente. Desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar rapidamente. Laura sentiu um calor nas bochechas e a mão de Daniel tremia ligeiramente ao deixar o copo sobre a mesa. Você está bem, mãe? Perguntou em voz baixa, quase inaudível. Ela sentiu, mas sua garganta estava seca. Estou bem, sussurrou. O silêncio se estendeu entre eles, preenchendo o ambiente com algo não dito. Laura podia ouvir o suave tic-tac do relógio, sentia o eco de seus próprios batimentos no peito. Queria falar, dizer que deviam esquecer, mas seus lábios não se moviam. Em vez disso, o olhar de Daniel se deteve, suave, inquisitivo e perigosamente próximo de algo proibido. Laura sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar, como se estivesse à beira de algo que não se atrevia a nomear. E naquele frágil momento percebeu que tudo havia mudado. Ela desviou o olhar rapidamente, entrelaçando as mãos sobre o colo. Já não suportava o peso daquela mirada. Era demais, muito repentino, muito perigoso. Você deveria descansar um pouco, disse com uma voz trêmula, mas firme. Daniel hesitou como se quisesse dizer mais, mas no final apenas assentiu. Boa noite, mãe. Seu tom era baixo, carregado de um significado tácito.
Quando ele desapareceu em seu quarto, Laura se recostou no sofá e fechou os olhos. Apertou o peito com uma mão, tentando acalmar a tempestade que a invadia. Ela era mãe, mas naquele instante, a linha entre o amor e a confusão parecia tênue. O que havia acontecido entre eles? O que significava aquele olhar? A casa que antes era um refúgio, agora parecia um labirinto de emoções não resolvidas. Laura se permitiu um momento de vulnerabilidade, deixando que as lágrimas escorressem silenciosamente. Ela sabia que precisava enfrentar o que estava acontecendo, mas o medo do desconhecido a paralisava. A noite avançava e o silêncio da casa era quase ensurdecedor. Laura se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade ao longe. O céu estava tingido de azul profundo, e as estrelas começavam a brilhar, como se estivessem testemunhando sua luta interna. Ela se perguntou se Daniel também estava pensando na mesma coisa. O que eles fariam a partir daquele momento? A vida estava prestes a mudar, e a única certeza que tinha era que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo entre eles. Laura se lembrou de que Daniel era seu filho. O que quer que ela tivesse visto em seus olhos tinha que ser apenas sua imaginação. Mas seu coração atraiu, batendo mais rápido sempre que ela recordava o olhar que ele lhe lançou ao abrir a porta do quarto. Daniel não era mais o menino que ela segurava nos braços. Ele havia se tornado um homem alto, forte, com uma maturidade que a surpreendia e a assustava ao mesmo tempo. Naquela noite Laura não conseguiu dormir. Ficou acordada, olhando para o teto e ouvindo os suaves sons da casa se acomodando. Pensou nos anos em que o criou sozinha, desde que o pai dele havia partido. Recordou como Daniel sempre a protegeu, sempre ao seu lado quando a vida se tornava pesada demais. Talvez essa proximidade tivesse criado algo que ela nunca quisera enxergar, uma conexão que desafiava as normas e as expectativas. Na manhã seguinte, Laura se esforçou na cozinha, tentando agir normalmente. Preparou o café da manhã, assobiando para preencher o silêncio, mas suas mãos tremiam ao colocar um prato à frente de Daniel. Ele murmurou um obrigado, mas seus olhos a observavam de uma forma que acelerava seu pulso, como se ele estivesse esperando por algo mais, algo que ela não sabia se estava pronta para dar. Daniel, disse ela finalmente, forçando-se a manter o olhar dele. Sobre o que aconteceu ontem à noite vamos esquecer. De acordo, ele respondeu paralisado, deixando o garfo de lado. Apertou a mandíbula e por um instante, pareceu que iria discutir, mas então apenas assentiu lentamente embora seus olhos dissessem outra coisa. Se é isso que você quer. Laura ficou sem palavras. Por que doía ouvir isso? Por que sentia que estava perdendo algo, mesmo sabendo que era o melhor a se fazer? O dia passou, mas o ar entre eles nunca se clareou. Cada pequeno momento, como quando a mão dele roçou a dela ao pegar uma xícara, ou quando ele ficou perto demais no corredor, estava carregado de algo perigoso. Naquela noite Laura decidiu que precisava de espaço. Disse a Daniel que iria dar uma volta, que precisava de ar fresco. A verdade era que ela precisava de distância dele, mesmo que fosse apenas por uma hora. A noite estava fresca e as ruas tranquilas. Ela caminhava devagar, com os pensamentos pesados, o coração dividido entre a negação e a estranha atração da qual não conseguia escapar. Sabia que estava errado até mesmo sentir essa confusão, mas os sentimentos não obedeciam a regras. Eles surgiam sem convite, rompendo os muros que ela cuidadosamente havia construído. Quando finalmente voltou para casa, a luz era tênue. Apenas a fraca luz da lâmpada da sala iluminava o ambiente. Deixou a bolsa de lado, esperando encontrar Daniel em seu quarto, mas ele estava ali, esperando no sofá. Assim que entrou, ele se levantou. Seu rosto estava sério, e seus olhos cheios de algo que fez as pernas de Laura tremerem. Fala, mãe, disse ele em voz baixa. Não podemos fingir que nada aconteceu, porque aconteceu. Laura ficou paralisada na porta com a respiração entrecortada. Daniel sussurrou a voz trêmula, não diga isso, você não entende do que está falando. Mas Daniel se aproximou sem desviar o olhar. Eu entendo, insistiu ele com um tom firme, embora sua respiração estivesse irregular. Sei o que senti ontem à noite, e acho que você também sentiu. O peito de Laura doía, como se as palavras dele a rasgassem por dentro. Ela balançou a cabeça, mas sua voz falhou ao tentar responder.
Você está confuso. Você é jovem e eu sou sua mãe. Não podemos. Suas palavras hesitaram. Um nó se formou em sua garganta. Durante um longo instante, o silêncio entre eles se tornou insuportável. A expressão de Daniel suavizou-se, e ele deu um passo para trás, como se temesse pressioná-la demais. Não quero te machucar, murmurou. Laura sentiu o coração apertar ao ouvir as palavras de Daniel. Ele estava ali diante dela com uma sinceridade que a desarmava. Mas eu não posso mais me enganar, ele continuou, a voz firme, mas com um tremor que denunciava sua vulnerabilidade. Eu venho sentindo isso há muito tempo. Ela se virou, cobrindo a boca com a mão, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam escorregar por seu rosto. Não podia deixar que ele visse sua fragilidade. Em sua mente repetia que Daniel estava apenas confuso, arrastado por emoções que ele mesmo não compreendia. Mas seu coração traidor ecoava cada palavra dele como se fossem verdades que ela também guardava. Daniel não pode ser assim, disse ela, a voz tão baixa que quase se perdeu no ar. E porque o mundo nunca nos perdoaria. Chamariam isso de errado, vergonhoso. Eu não conseguiria viver com isso. Os passos de Daniel se aproximaram. Mas nós não vivemos para o mundo. Sempre tivemos um ao outro, não é? Sua voz suavizou, acalmando a ira e mostrando a Laura o menino que ela conhecia. E talvez por isso eu te veja diferente, não apenas como minha mãe, mas como alguém que eu... Pare! Gritou Laura de repente, virando-se para ele. Laura observava Daniel, seu coração apertado ao ver a angústia nos olhos dele. Não diga isso, por favor, Daniel. Não torne tudo mais difícil, ela implorou, enquanto ele hesitava, o peito subindo e descendo pesadamente, as mãos apertadas ao lado do corpo. Os lábios dele estavam comprimidos, como se estivesse lutando contra tudo que queria confessar. A cena partiu o coração de Laura. Ele era tão jovem, mas seus olhos refletiam um amor e uma dor tão profundos que quase a destruíam. Ela queria se aproximar, abraçá-lo, consolar como fizera quando ele era criança. Mas agora cada pequeno toque parecia perigoso, como se um único momento de fraqueza pudesse derrubar todos os muros que ela havia construído. Os dias seguintes foram preenchidos por um silêncio pesado e uma distância insuportável. Laura se entregou às tarefas domésticas, cozinhando e mantendo suas mãos ocupadas, tentando afastar a mente dele de sua cabeça. Daniel, por outro lado, evitava seu olhar, mas ela podia sentir o peso de sua presença em cada canto da casa. À noite permanecia acordada, atormentada pelas palavras que ecoavam em sua mente. Não vivemos para o mundo. Essa frase ressoava em sua cabeça, colidindo com seus medos, sua moral e seu anseio. Era como uma guerra dentro de seu coração, e por mais que tentasse, não conseguia silenciar a verdade que a consumia. Ela sentia algo. Uma noite depois de dias de distância, Laura encontrou Daniel na cozinha, apoiado na bancada, absorto em seus pensamentos. Ele levantou o olhar quando ela entrou, e pela primeira vez em dias, suas olhares se encontraram e permaneceram fixos um no outro. Daniel, disse ela, quebrando o silêncio. Ele se virou, e a dor em seus olhos quase a despedaçou. Se você não admite o que somos um para o outro, se prefere continuar fingindo, então talvez eu tenha que ir embora. O peito de Laura se apertou. Daniel, para onde você iria? Para qualquer lugar. Só sei que não posso continuar vivendo na mesma casa, amando você em silêncio enquanto você me afasta. O mundo dela girava, suas pernas enfraqueciam. Ela havia desejado distância, mas agora a ideia de perdê-lo de verdade era insuportável. Seus lábios se separaram. Sua voz tremia ao sentir a verdade se apertando na ponta da língua. Eu não quero que você vá, sussurrou. Só quero que você entenda que isso é complicado. Daniel olhou para ela, a expressão confusa. Complicado como? Eu não quero que você sofra, mas não posso continuar assim. Não posso viver sem saber o que você realmente sente. O olhar dele era intenso, e Laura sentiu o coração acelerar. Daniel, eu não sei se estou pronta para isso. Então vamos descobrir juntos, ele sugeriu, a voz suave, mas firme. Não precisamos ter todas as respostas agora, mas não podemos deixar o medo nos separar. E naquele momento a esperança começou a florescer, iluminando o caminho que ambos estavam prestes a trilhar, lado a lado, em busca de um amor que